Boa tarde para quem é de boa tarde. Tudo certo com vocês? Então, semana passada a gente estava naquela discussão animada a respeito dos impactos que as mudanças de paradigma tiveram no design. E aí a gente começou a conversar a respeito de uma cultura em torno do design e de coisas que cobram da gente ou que imputam para a gente e de como essas modificações elas foram ocorrendo. E aí, hoje, especificamente, a gente vai ler um texto, trabalhar um texto que fala a respeito de um campo específico de estudos, que são os estudos culturais. O texto especificamente que eu indiquei para vocês, para que a gente lesse e discutisse, ele já faz esta ponte entre os estudos culturais e a perspectiva, apresenta para vocês a perspectiva deles de cultura, e já faz uma conexão direta com estudos de produtos de comunicação em massa. Então, acaba sendo um texto interessante, porque ele já engloba dois assuntos da nossa disciplina, a gente só fica faltando fazer aquela pontezinha com o design. Se vocês tiveram a oportunidade de ler, me conta mais ou menos como é que foi para eu conseguir organizar a nossa exposição aqui. Lembrando, chamadas na listinha aqui do lado. E aí, a Maria Beatriz Ramos já colocou o nome dela ali, eu preciso que você coloque de novo, que você colocou o nome antes de gravar, antes de começar a gravar. Então, vocês leram o texto? Sim. Eu consegui ler. Deu tempo também. Vocês querem tentar fazer como na semana passada? Vocês tiveram alguma dificuldade? Tem algum termo que para vocês ficou meio perdido? Porque como é um texto bem direcionado, a escoteguia, ela às vezes já joga umas coisas para a gente como se a gente conhecesse todos os termos. Tem alguma coisa que vocês ficaram assim, parece que eu não entendi muito bem do que se trata, que aí a gente já começa por esse vocabulário. O que vocês acham? Quase todas, Dani. Eu acho Quase todas? Eita. Eu tava lendo, eu entendia, aí depois eu não entendia, aí eu entendi de novo. Depois... Exato. Tá. Mas eu li sim. Vocês querem que eu dê uma explicadinha para vocês, então, de como é que foi essa formação dos estudos culturais? Quiserem? Acho que será uma boa, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou tentar dar uma resumidinha a respeito de como é esse processo dos estudos culturais, porque o que é muito caro para a gente, o que é muito interessante para a gente. Porque a proposta dos estudos culturais, ela acaba partindo de um momento na Inglaterra onde se revisitavam duas questões. O conceito de classe e o conceito de cultura, que estava muito vinculado a esse conceito de classe. Dessa vez eu tenho coisa preparada. Eu tenho aqui um material para apresentar um pouco desses estudos culturais. Tem algumas coisas que é um material que eu preparei para o pessoal do doutorado em comunicação lá na UNB, então tem algumas coisas que talvez eu vá passar, porque não é exatamente o nosso foco, e são coisas assim que demandariam um pouco mais de leitura. Mas surgiu dúvida, esquema de sempre. Estou aqui com vocês, o chat no celular, é só jogar aqui que eu já consigo visualizar. E, essa é uma apresentação antiga, então ela foi feita no Prezi, espero que ninguém sofra de labirintite, porque teremos animações. Tá. Esse texto aqui, ele é um texto também direcionado para a área da comunicação, que é do Marco Antônio Rocha da Silva e do Igor Sacramento. Eles trazem um apanhado de dois dos principais nomes dos estudos culturais e tentam mapear como é que foi a formação desse campo de ensino. Então, o que a gente tem? Esse artigo ele vai justamente sistematizar como é que as contribuições desses autores de uma história cultural, do Cultural Studies, dos estudos de cultura, dos estudos culturais, que no fundo é a mesma coisa, como é que eles se vinculam com o campo da comunicação. Então, o que a gente tem? A gente começa por três grandes nomes, como os pais desses estudos culturais. Cada um desses autores, que vão publicar ali entre o final dos anos 50 e início dos anos 60, são autores ingleses, e eles analisam, e a obra de um vai meio que complementando e dialogando com a obra do outro. O que a gente tem? O Hogarth, ele é um cara que escreveu esse artigo, que é Os Usos da Literatura, em 1957, e foi ele que fundou o Centro Cultural de Estudos da Cultura.
E aí, foi aí, com essa fundação em 64, que esses trabalhos começaram a ser lidos e estudados de uma forma um pouquinho mais sistemática. Além dele, a gente tem o Thompson. A obra do Thompson é justamente o Make of the English Class, que é falando dessa construção da classe trabalhadora inglesa. E aí, vocês vão ver que no texto que vocês deviam ter lido, a Scottegui já acho que nas 2 primeiras páginas, ela menciona que na segunda página, especificamente qual foi a contribuição desses autores. Ela fala da fundação do Centro Contemporâneo de Estudos Culturais, que tinha uma ideia de alterar os valores tradicionais da classe operária na Inglaterra no pós-guerra. Vocês já assistiram The Crown? Vai, gente. Sim. Ainda não. Eu não. Vocês assistiram a última temporada do The Crown ou não? Seria ótimo se vocês já tivessem assistido. O que acontece? Quando a gente fala especificamente dessa realidade da Inglaterra, a gente está falando de um lugar onde quase todas as coisas passam por ali. E quase todos os lugares onde as coisas começam e as estruturas sociais permitem, a gente tem um tempo de maturação das coisas um pouquinho mais rápido do que a gente tem aqui, por exemplo, no Brasil. Então, você vai ter lá, nesse contexto da Inglaterra, uma galera que está tentando entender como é que a classe trabalhadora inglesa surgiu, como é que ela se organizou. Porque quer queira, quer não, até a cidade burguesia, ela está muito vinculada com a Inglaterra. Afinal de contas, o grande esteio da segunda Revolução Industrial, que inclusive gerou a nossa profissão, foi de fato na Inglaterra, né? As máquinas a vapor, a aplicação dos sistemas de produção seriada, tudo acontece mais ou menos ali. Se vocês tentarem puxar da história do design, vocês vão lembrar com toda certeza de que a gente está falando, por exemplo, do movimento Arts and Crafts, que é lá, que tem a grande produção de movelaria do Arts and Crafts ali. A gente vai ter alguma coisa na França um pouquinho mais para frente, quase contemporâneo, mas essa nova configuração, que a gente já conversou a respeito na aula passada, lembra que a gente estava falando das organizações da produção e da organização das pessoas? Essa mudança das pessoas da cidade para o campo é um fenômeno bastante inglês. Então, a classe trabalhadora nessa obra do Thompson, eles examinam como é que ela se organizou. Sabe quando a gente, de repente, chega aqui e faz perguntas do tipo assim, nossa, mas se a população brasileira, na época do Brasil colônia, era em grande maioria feita de escravos, por que os escravos nunca fizeram uma revolução e trocaram de lugar com os patrões? Tenho certeza que vocês, se já não se fizeram essa pergunta, em algum momento já pensaram nisso, né? Ou ouviram alguém dizer. Porque o que acontece? A gente tem, para quem vê de fora, como eu acredito que as pessoas vão ver essa situação da pandemia no Brasil daqui 5, 10 anos, a gente não consegue entender por que não tem ninguém queimando o carro na rua. E a gente não pode desprender isso de um senso de pertencimento que a gente tem na classe trabalhadora inglesa, que ser um serviçal ou um servidor não é uma questão tão problemática quanto é para nós brasileiros, por exemplo. Tem uma outra série que fala muito também, e eu vou trazer sempre para séries, justamente para trazer esse apanhado da comunicação em massa, tá, gente? Obviamente que um mergulho sobre livros de história, sobre documentários, vai trazer a mesma bagagem. Mas quando você tem isso mastigado e praticamente regurgitado na sua boca, como faz a cultura pop e os produtos em massa, né, acho que acaba sendo mais interessante. Vocês assistiram ou sabem de uma série chamada, agora eu esqueci o nome, Downton Abbey? Não. Comecei a assistir ela, mas parei. Vocês são muito jovens. O que acontece em Downton Abbey? Eu vou contar só o primeiro arco de história. Downton Abbey é uma propriedade no interior da Inglaterra de um duque. Duque? Eu acho que ele é duque. Um nobre inglês. E tudo começa, mais ou menos, a história de Downton Abbey, antes da Primeira Guerra Mundial, e aí eles têm um grande problema. Qual é o problema? Este duque só teve filhas mulheres, ele tem 3 filhas.
E aí, de acordo com a lei inglesa, a propriedade dele tem que ir para o primeiro herdeiro homem. E esse primeiro herdeiro homem que ele tinha era um sobrinho de quem ele era muito próximo. Só que esse sobrinho, agora eu não lembro se ele vai para a guerra, eu sei que esse sobrinho é dado como morto. E aí, toda a fortuna passa para um primo de terceiro, quarto, quinto grau, que eles não se conheceram, e que não está acostumado com esse costume dos nobres. Esse cara, ele era da parte pobre da família, o pai dele era um médico, pensa, o pai dele trabalhava, que coisa absurda. Ele é advogado, ele trabalha. Essa ideia de que trabalho dignifica o homem é uma coisa muito católica, muito para nós aqui dos latinos. Então, toda a história de Downton Abbey é a respeito dessa mudança de costumes da Inglaterra do início do século, final do século XIX, início do século XX. Então, à medida que você vai assistindo as temporadas, você fica um pouco assim chocado com certos costumes, porque vocês sabem que os nobres não se vestem sozinhos, que eles são vestidos? Sabem ou não? E é por isso, eu não sei se todo mundo sabe disso, que o botão de roupa feminina, ele é daqui para cá, o botão a parte direita cobre a esquerda. E do masculino, geralmente, é a parte esquerda que cobre a direita. Porque os homens passaram a se vestir sozinhos antes que as mulheres. Então, o botão é revestido porque você não se abotoa, te abotoam. Entendeu? E aí você pensa assim, até que data vocês acham que isso era comum para a aristocracia inglesa? Vai, gente, chuta alguma coisa. É para achar mesmo, estamos achando aqui. Acho que ali até meados dos anos 20 ou 30. A Inglaterra, para mim, é um lugar meio difícil, porque lá sempre teve bastante dessa tradição de nobreza e tudo mais. Tradição de nobreza, é isso daí. Não, gente, eles vestiam as pessoas de abotoar jaquetas até os anos 70, mais ou menos. A rainha hoje ela ainda deve ter. Eu ia falar isso. Eu imagino que a rainha até hoje seja desse jeito. Ainda mais Mas quando a gente com fala de nobre, a gente lembra sempre da rainha, né, Davidson? A rainha, os príncipes e tal. Não, gente. A nobreza inglesa, ela é gigantesca. Então, era muito comum que, por exemplo, se eu sou mordomo, o meu filho provavelmente vai começar como valete, aí ele vai virar o assistente pessoal, que hoje chama assistente pessoal do nobre da casa, ou do filho do nobre, para depois ser quem veste o dono da propriedade, e depois ele vai virar mordomo. E essa tradição do seu lugar de classe, na Inglaterra, é muito presente. É diferente do que é para a gente. Aqui no Brasil, as coisas em termos de que profissão você mantém e tudo mais, elas são um pouco mais bagunçadas, assim, nesse sentido, até porque a gente tem uma história escravagista muito maior. E aí, como a gente tem essa vinculação escravagista, a gente considera que vestir uma pessoa, cozinhar para ela, cuidar da casa e fazer essas coisas corriqueiras, a gente considera como lugares mais de humilhação, o que não era exatamente o entendimento de boa parte dos trabalhadores ingleses. Claro que isso vai mudar mais ou menos no começo do século XX, você vai ter movimento pelo voto feminino. Então, essa lei que eu estou contando de Downton Abbey, que faz com que as filhas do dono da propriedade percam todo o direito à propriedade. Pobre, no meio da rua, seria o destino delas. E a história vai contando, da série vai contando muito isso. Quando você entra em contato com essas informações sobre a Inglaterra, os estudos culturais, eles ganham um certo sentido, porque existe uma ideia de lugar de classe muito presente na cultura inglesa, que a gente não reconhece porque não é muito da nossa realidade. E aí, além do Thompson, que fala especificamente da classe inglesa, a gente vai ter 2 livros do Raymond Williams, que é o autor dos verbetes que vocês estão usando no trabalho, que é o The Long Revolution, de 1961, e a gente tem o que é citado no texto Escotegui, que é o Cultura e Sociedade, que é esse aqui. Nesse aqui especificamente, ele tenta subverter a crítica a respeito dessas relações entre cultura e sociedade que a gente tem. Vocês querem que eu avise das transições, para quem tem labirintite não fechar os olhos e não ficar tonto?
Então, o que a gente tem? Quando o Raymond Williams, ele escreve o Cultura e Sociedade e ele publica, ele, na verdade, ele acaba escrevendo isso em resposta a uma resenha crítica do Thompson, que escreve a diferença entre cultura, linguagem, literatura e ideologia. Então, o que a gente vai ter? Vai virar, fechem os olhos. A gente vai ter, nesses 3 autores, o berço das primeiras pesquisas, as obras mais relevantes desse início de conversa, onde, qual que era o objetivo dos estudos culturais? Pensar a cultura num sentido que seja mais amplo do que aquela dicotomia entre erudito e popular, e uma satanização da cultura de massa, que era o que a gente encontrava ali nessa primeira metade do século XX. Porque é isso. Erudito é aquilo que você adquire a partir de uma educação formal, e não necessariamente essa educação tem que ser escolar, ela pode ser ensinada em casa, ela pode fazer parte do seu reconhecimento como classe, e você vai ter a cultura popular. Então, parece que as coisas que são grandes artes, que são nobres, são dessa cultura erudita, e que a cultura popular é a cultura do povo, é de qualquer jeito. E essa diferença entre cultura popular e cultura erudita, ela vai ser estudada durante muito, muito, muito tempo. E aí, quando a gente está trazendo ainda a cultura massificada, nessa época a gente está falando de um pós-guerra. Então, todo aquele boom do cinema hollywoodiano dos anos 30 e dos anos 40 já veio forte. E aí as pessoas começam a achar, tipo, quem acha que manda você, em vez de assistir Big Brother, manda você ler um livro? Então, essa pessoa, ela não vai estar bem com estudos culturais, porque ela faz o quê? Ela hierarquiza o que é melhor e o que é pior. Ela faz uma espécie de hierarquia mesmo, de juízo de valor em cima desse babado todo. Então, essa abordagem da cultura dividida em instâncias, expressões, etc. e tal, tem uma vinculação forte com a escola de Frankfurt e com os estudos que a gente tem do Adorno e do Horkheimer. A gente tem um livro que, com certeza, vocês ouviram falar dele comigo em MV, que é o da indústria cultural. Vocês lembram da gente conversar sobre isso? Do Adorno e do Horkheimer? São filósofos, se não me engano, o Horkheimer é sociólogo, e eles estudam os impactos do processo de serialização ou fragmentação dos fenômenos culturais. O Adorno, por exemplo, ele achava um absurdo uma ópera tocar no rádio. Porque quando você vai para a ópera, você tem todo ir à ópera. Imagina o que ele acharia da Netflix, hein? Você se veste, você encontra as pessoas, você adota uma postura específica, e a ópera ou as obras clássicas, elas têm movimentos e eles têm uma ordem. E quando isso vai para o rádio, eles tocam fragmentos dessa obra, e o Adorno acha isso um absurdo. É mais ou menos você pensar com pessoas de 40, 50 anos falando para vocês que escutam música no Spotify que vocês são uns hereges em termos de música, porque vocês não escutam o álbum, vocês escutam as músicas picadas, vocês não param para ouvir música. Por quê? Porque a relação das pessoas vai mudando de tempos em tempos. Tá, então, essa abordagem que separa as coisas, a gente primeiro precisa entender que para essa nova abordagem, a abordagem que os estudos culturais propõem para você encarar a cultura como uma coisa mais ampla e menos dicotômica entre popular e erudito, você precisa entender alguns conceitos marxistas. E antes que alguém vire o focinho, é isso, Marx estuda a sociedade de classes. Ele estuda como é que se dão essas forças de poder. E ele trata as coisas em 2 termos, infraestrutura e superestrutura. Quando a gente está falando especificamente de infraestrutura, a gente está falando da base material a partir de onde as relações de produção são estabelecidas. É, de fato, quem domina os meios de produção. Essa construção é de uma época que o conceito de serviço ele não existia, porque quem era rico tinha servos, tinha serviçais, e aí eles faziam essas coisas. Então, você não tinha um lugar, uma lavanderia.
porque você tinha um empregado para lavar a roupa, entendeu? E aí a gente está falando dessa base material onde as relações de produção são estabelecidas. E quando a gente fala de superestrutura, a gente está falando especificamente do plano das ideias, onde se instauram e atuam as ideologias. Qual que é o grande babado? A infraestrutura é a divisão econômica dos bens e a superestrutura é o plano das ideias. É, de repente, a gente pensar como é que pode a gente ser brasileiro, vivendo uma cultura tão diversa, onde as pessoas têm a pele muito mais próximas da pele negra do que próximas da pele branca, a ideia de que branco é que é o correto ou bonito, ela ter ficado. É pensar a respeito disso. Como é que esse plano das ideias, ele estrutura essas ideologias? E aí, quando você entende, a partir desses, a dor não é tipo a Beyoncé. Sim, de fato. Porque a gente tem que escutar o álbum inteiro. Ou o Scorsese, que lança um filme na Netflix, mas não quer que você pare para ir no banheiro num filme de 4 horas. E por aí vai indo. Então, a Ana já chegou colocando o pé na porta com um colonialismo desgraçado, mas é uma das coisas que você discute a partir desses conceitos marxistas que você tem aí. E os estudos culturais estão querendo justamente falar. A ideia de colonialismo, por exemplo, ela já é bem mais recente, ela já é dessa época da internacionalização. Aí o que acontece? Qual que é o ponto central do pensamento marxista? É que existe... O que é o pensamento do Marx? É materialismo histórico dialético. Então, ele constrói a noção de dialética entre a base material da sociedade, que é a infraestrutura, e o campo das ideias, percebendo a base ou a superestrutura numa dinâmica, num processo, e numa relação que acaba sendo decisiva. E essa relação entre a base material e o campo das ideias é que acaba exprimindo essa ideia complexa de uma determinação. Tá certo, Amanda, cuidado aí com esse seu 3G. Então, quando a gente começa, a gente, né, porque é ótimo, tô lá em Bigman, os estudos culturais, diante dessas teorias marxistas, eles fazem o quê? Eles estão tentando abalar um pouquinho essas fronteiras que o Marx colocava numa dialética entre cultura e economia. Eles estão tentando entender essas proximidades. Lembrando sempre que esses escritos deles são em outro contexto. Nunca se esqueçam disso. E aí, acabei voltando, estou fazendo as pessoas ficarem tontas à toa. Então, quando a gente analisa o enraizamento econômico e político do cultural na sociedade capitalista, os estudos culturais, nesse início, eles acabam percebendo algumas ligações que são quase insolúveis entre esse plano econômico e o plano que é político e cultural. Então, quando a gente considera a cultura como um modo de vida, se propondo a entender a cultura num sentido que é um pouco mais antropológico, ou seja, entender o homem em vez de entender só a economia, os estudos culturais eles vão trabalhando com uma ideia de autonomia relativa a partir dessas relações socioculturais que vão sendo exercidas ali. Então, o Taylor, que foi o primeiro a formular um conceito de cultura do ponto de vista antropológico, ele diz o seguinte, ele formalizou uma ideia que vinha crescendo desde o Iluminismo. Então, John Locke, lá em 1690, ele falava que a mente humana era uma caixa vazia no nascimento, e ela era dotada de uma capacidade limitada de obter conhecimento através do que a gente chama de endoculturação. Aí, quando não existe um consenso, né, na antropologia moderna sobre a ideia de cultura, eles começam a trabalhar com teorias da cultura, e aí lá em 1974, você tem um antropólogo que ele vai trazer uma outra definição de cultura. Ele vai definir de acordo com duas correntes. As teorias de cultura de um sistema que é adaptativo e as teorias idealistas de cultura, que são divididas naquelas abordagens da cultura como sistema cognitivo ou da cultura como sistema estrutural e uma terceira da cultura como sistema simbólico. Isso se conecta com parte do texto que vocês leram. Vocês conseguem identificar essas conexões para conversar comigo? Então tá, vamos tentar ali. Quando a gente está vendo essa ideia sobre cultura,
tem um pedaço do texto que vocês deveriam ter lido, que eu vou reler para aqueles que não tiveram oportunidade de ler, tá bom? Ver se a gente consegue. A conexão que eu estou querendo propor para vocês verem é o seguinte. A gente está aí com uma organização de teorias da cultura feitas lá em 74, ou seja, é numa segunda fase já dos estudos culturais. Bom, o que eu estou tentando propor que vocês vejam? Uma conexão entre essas teorias que propõem um sistema adaptativo de cultura e um sistema idealista de cultura. E aí eu vou ler uma colocação do texto que a gente estava trabalhando. Especialmente para este estudo, interessa a pesquisa realizada por Hogarth, na medida em que seu foco de atenção recai sobre materiais culturais antes desprezados da cultura popular e do mass media. Mass media é cultura de massa, tá? Através de metodologia qualitativa. Este trabalho inaugura o olhar de que no âmbito popular não existe apenas submissão, mas também resistência, o que mais tarde será recuperado pelos estudos de audiência dos meios massivos. Conseguem perceber que que os estudos culturais, quando você está olhando esses elementos de cultura, resgatam? Que a gente está sempre nessa ideia de que existe na cultura popular um lugar de subalternidade, de submissão. A gente aceita tudo que vem de cima dessa cultura hegemônica, das classes dominantes. Mas que é possível a gente enxergar nessa cultura popular também um espaço de resistência. Vocês conseguem visualizar isso? Eu acredito que sim. Eu não, eu tô confuso. Você está confuso em que sentido? Olha só. Eu vou começar a falar do texto que vocês leram. O que o texto está dizendo? Que o Hogarth, que é um desses primeiros autores, ele dá oportunidade para que a gente comece a examinar elementos da cultura popular. Porque durante muito tempo ninguém queria estudar a cultura popular. Você queria estudar os grandes pintores, os eruditos da música, a música clássica. E aí ele começou a dar essa oportunidade tanto para a gente estudar cultura popular, que é aquela que em tese viria do povo, e cultura de massa. É o rádio, é a TV, é o cinema. Por quê? Quando você tem essa ideia de que existe uma cultura superior e uma cultura inferior, só de você colocar nesses planos, necessariamente essa daqui domina e essa daqui é submissa, beleza? Só que aí, a partir do momento que você começa a, de fato, prestar atenção nessas manifestações de cultura de massa e de cultura popular, que hoje dá uma mesclada boa, você começa a perceber que existe não só submissão, mas que existe resistência. Por exemplo, você pensar que as pessoas nossas contemporâneas, elas, no mesmo lugar que ela consegue ouvir Barões da Pisadinha, ela consegue ouvir Mozart. Ou o que vocês considerariam de música contemporânea alguma coisa mais erudita, mais classuda, assim? MPB? Tá, então vamos jogar um Chico Buarque aí, porque Chico Buarque é ótimo, que ele cabe em tudo. Hoje as pessoas têm acesso no mesmo lugar a ouvir Chico Buarque e a ouvir Barões da Pisadinha. E quando elas optam por dar audiência para o Barões da Pisadinha, se você tiver uma ideia de uma cultura mais idealizada, você vai dizer que as pessoas não têm gosto. Lembra quando a gente falou na aula passada que às vezes querem imputar para o design uma ideia de ensinar as pessoas a terem bom gosto? Sim. E aí, quando eles dizem assim, se você escuta funk, se você escuta Barões da Pisadinha, tudo coisa que eu não gosto, eu não escuto nada disso. Mas as pessoas, se você assiste Big Brother, se você assiste qualquer coisa que não seja considerada muito culta, é porque você é um vendido, é porque você não tem cultura. Vocês já devem ter ouvido isso em algum momento. E aí a gente tá falando de um sistema que coloca essa abordagem da cultura como se ela fosse ali desconectada. E aí, o slide que vocês estão vendo agora, quando o Kissinger, ele tenta trazer essas ideias de teoria da cultura, ele trabalha com isso. Você tem uma teoria de cultura que é de um sistema adaptativo. O que é esse sistema adaptativo? É quando... vou compartilhar com vocês uma coisa que eu detesto, mas que é um dos memes que está rolando essa semana. See us together, but it don't matter, no. 'Cause I got you. Nobody wanna
us together. Inevitável. Não vale mais chorar por ele jamais te amou, jamais te amou. Não vale mais chorar por ele. Toda tu. Então, eu confesso pra vocês que, enquanto velha, eu nem... aquela primeira eu até sei, porque, né, mais antiga do que eu, inclusive. Mas, por exemplo, essa que só dá tua aí, que vocês estavam reverberando, eu não faço ideia de que música seja essa. Mas essa ideia de uma cultura que é adaptativa, que não é exatamente o que a teoria da cultura propõe, mas que a gente consegue fazer uma conexão com as adaptações que a gente vê hoje, entendeu? E aí a gente começa a perceber que tem muitos jeitos da gente entender essa cultura popular e essa cultura de massa. Aí, se a gente continuar aqui tentando aprofundar nos estudos culturais, o que ele traz? Ele traz para a gente uma ideia de destacar a dimensão política da cultura nessa primeira fase, porque ele vai estar lá tentando entender um jogo de classes. E esse jogo de classes, ele vai estar muito vinculado a poderes econômicos. O que a Skotegui mostra no texto dela é que os estudos culturais têm fase. Então, você vai ter uma primeira fase, onde os estudos estão muito fortes nessas bases econômicas e políticas. Depois, você vai ter um segundo período de internacionalização, quando você começa a ter ali autores de fora da Inglaterra, você começa a ter o uso de alguns autores franceses, como Bourdieu, Merleau-Ponty, Foucault, e aí você vai ter depois uma fase que é mais contemporânea, onde os estudos de recepção começam a tentar entender esse processo que a gente acabou de ver aí na imagem do Instagram, entendeu? Como é que essa salada acontece? Como é que passa a ser a recepção desse negócio, entendem? E aí, a gente tem que entender, ou melhor, os estudos culturais, eles tentam adotar a cultura como expressão de interesses autônomos, ou seja, você expressa interesses a partir de você, articulam a contestação da ordem social vigente e negocia os termos de adesão às relações de poder. Tem coisas que a gente vai absorver, tem coisas que a gente vai rechaçar. E isso é uma negociação. Ninguém aqui está negando que culturas hegemônicas e que classes sociais dominantes, eles não acabam incutindo na nossa cabeça uma série de ideias, né? E uma série de maneiras de encarar os poderes simbólicos e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender cultura a partir dessa premissa aí, que a gente está num processo de negociação de termos de adesão desse poder, que aí eles já resgatam uma ideia do Gramsci, uma articulação e contestação dessa ordem social vigente, porque, quer queira, quer não, você faz até uma vinculação com o marxismo-leninismo, onde a gente provoca uma revolução de consciência, consciência de classe, e a partir da consciência de classe a gente faz evolução. E aí a gente tem uma expressão de interesses autônomos. Ninguém obriga pobre a gostar de funk, se a gente for colocar nesses termos, sabe? Ou muito menos impede de uma pessoa pobre se sentir contemplado por música erudita quando tem a oportunidade de ouvir. Então, todo essa galera dos estudos culturais, ele acaba colocando o vivido num lugar privilegiado. São as nossas experiências que vão ajudar a gente a filtrar. São as nossas experiências que vão mudar e ressignificar algumas coisas que a gente já entende. Sacaram? Tá dando para acompanhar, galera? Tá ficando um pouquinho mais claro? Então, massa. Então, Dani, eu tenho uma fala. pergunta. Manda. Nessa questão, nessa relação de cultura que se coloca nessa posição, né, de superior e tal, como fica o imperialismo estadunidense nisso? Porque, afinal de contas, eles são colonizados, né? Sim. E aí, o que acontece?
a gente está falando desse imperialismo, ele acaba sendo um reflexo de uma construção cultural também. Se a gente pensar que o processo de colonização do norte da América e do restante da América é muito diferente, a gente vai ter também construções de uma ideia que até os estudos culturais acabam revistando, que é a ideia de nação, a ideia de eu posso, a sua ideia de lugar no mundo. Então, o pessoal que foi para os Estados Unidos, para colonizar os Estados Unidos, eles não eram exatamente colonizadores, eles eram rejeitados. Então, é uma galera que na Inglaterra não estava tendo espaço para que pudesse exercer sua cidadania ou aquilo que eles acreditavam que era certo, e optaram para ir para um outro lugar, e aí ali eles construíram uma outra sociedade, fazendo aquilo que eles aprenderam a fazer enquanto ingleses, que é colonizar, né? E aí é interessante a gente ver que esse poder dos Estados Unidos ele vai aparecer já aqui em resultado das guerras e de como houve uma ascensão do poder econômico deles. Porque aí a gente tem tanto a Primeira Guerra quanto a Segunda Guerra Mundial, elas destroem a Europa. E aí, minha filha, poder vagou, tem alguém para ocupar. Os Estados Unidos, eles tinham isso de conhecerem a cultura, de já terem relações estabelecidas, algumas relações um pouco mais de igual para igual, em relação à Inglaterra, em termos assim, pelo menos eles fingiam que se respeitavam, e aí, como eles não têm uma guerra no seu território, eles começam a lucrar com essa guerra. Fala, Luísa. Eu vejo que, de certo modo, assim, eu acredito que realmente é hegemônico, né, a cultura estadunidense, mas eu vejo ainda que ainda tem a questão que ela trouxe, né, colonialismo, que o europeu ele ainda é mais valorizado do que o estadunidense, porque não é nada incomum a gente ver falando que o estadunidense não tem cultura, né, questão de culinária, muitas outras coisas, sempre colocam eles, por mais que ele seja mais abrangente, né, ele esteja em mais lugares, mais presente em mais lugares, ele não é tão valorizado quanto ainda o inglês. Diga, Ana. É exatamente isso. Eu concordo super com a Luísa, porque, tipo, qual é o estadunidense valorizado? São a galera que fala francês, cajun de Nova Orleans, ou a galera de Chinatown? Como é também essa cultura estadunidense? Quem é que propaga essa cultura que é valorizado também? Então, e se a gente for pensar, a gente pode trazer para uma coisa de ontem. Vocês viram as indicações do Emmy? Não. Deixa eu ver se eu consigo resgatar a imagem. Vocês sabem que a Beyoncé fez o Black King, não tem, é Black King o nome do documentário? Esse mesmo. Deixa eu só ver se eu consigo achar o tweet aqui, porque com imagem vai ficar melhor. É de um amigo. Ah, cadê? Eu vou nas minhas notificações, por motivos de fofoquei sobre isso. Calma, gente. Eu vou achar. Porque o que acontece? Houve ontem no Emmy os lançamentos das premiações e as pessoas estão um pouco revoltadas porque o documentário da... Peraí. O documentário da Beyoncé nem foi indicado a nada. Aí, o post de revolta que eu vi foi esse aqui, ó. Tá vendo esse povo branco aqui? Eles foram indicados, o The Voice, programa de TV, foi indicado a categoria melhor estilo de cabelo, e Black King não. Explica? Você explica? Eu não dou conta. Eu vou ampliar as fotos. Isso, no caso, né, para sair bonitinho no vídeo, isso é melhor cabelo, e isso não. Vontade de dar um socão, né? Eu não tenho paciência. Eu não tenho solidariedade, entendeu? E isso porque a gente pode falar das fotos de indicação do The Weeknd, como vocês estavam falando, da Taylor ganhando da Beyoncé, porque o que acontece? Nós daqui, a gente acabou de falar o quê? Imperialismo norte-americano. A gente, ó, acachapou eles, tudo numa caixinha, tudo é lindo, tudo é ótimo, mas a gente tem aqui uma
uma sobreposição do poder econômico muito grande também, né? E uma coisa que os estudos culturais traz, que eu acabo abraçando para que a gente consiga fazer algumas abordagens dentro do design, é justamente para a gente ficar atento para esse babado. Agora só tem uma cultura, só uma só, de um jeito só. É assim, tem um povo que manda, um povo que obedece, e quem obedece é menos, e é isso mesmo, entendeu? E aí, se a gente for pensar, uma outra coisa que é interessante em termos... Tô vendo a galera revoltada das premiações no chat, né? Gente, quem nunca errou foi Rihanna, entendeu? Nem quando ela apanhou, nem quando ela topou apanhar, ela estava errada, entendeu? Ela é caribenha, ela pode fazer o que ela quiser, gente. A Rihanna pode fazer o que ela quiser, porque ela é a Rihanna, tá? Vamos manter aí. Então, até perdi o que eu ia falar com vocês. Uma outra coisa que é muito interessante a gente ver desse imperialismo norte-americano é essa relação deles, eles abraçaram a cultura de massa como uma espécie de ferramenta de dominação. Porque quando a gente tem um período de guerra na Europa, então a produção cultural, ela não teve espaço. E aí, como a real, eles precisavam manter as pessoas minimamente satisfeitas e precisavam manter as pessoas trabalhando, então eles precisavam de entretenimento. E aí você tem um boom dos filmes da Hollywood, eles não são filmes questionadores. Boa parte daqueles filmes, boa parte do que a gente vai ver dos anos dourados mesmo do cinema, eles são filmes para te deixar felizinho, não são filmes que te motivam a pensar. E quando te bota para pensar um pouquinho, ele já dilui isso em tanta água com açúcar. É só vocês conhecem uma personagem chamada, que o pessoal se refere a ela como bonequinha de luxo? Já? Sim. Faz parte do imaginário de vocês? Vocês já assistiram esse filme? Já. Tá, então fica quieta. Fique quieta. Tá, vocês estão vendo essa imagem, não deve ser a primeira vez que vocês já viram essa imagem, certo? Então, meninas, essa turma é todo mundo binário, né? Meninas, principalmente, que estão aí dentro desse papel de gênero, vamos lá. Se alguém falasse para você assim, nossa, você parece uma bonequinha de luxo, você ia tomar como elogio? Sabendo que o pessoal... Fica quieta, Ana Luísa, para de mexer a cabeça. Você sabendo que essa daí é a referência que você tem. Beleza? Vocês iam achar que tá ok? Ou você ia ficar muito puta sem ter visto o filme? Audrey Hepburn é símbolo de elegância. O nome do filme em inglês é Breakfast, Café da Manhã na Tiffany's e tal. Essa menina é uma garota de programa, entendeu? E aí, isso não se sobressai. É um ponto central da narrativa que não entrou para o imaginário. O que ficou no imaginário é a elegância da mulher. Vocês verem como o assunto dilui. E para vocês verem como esses fatores ideológicos, eles estão ali presentes até quando você vai vender um filme, vai falar nele. E essa cultura americana, ela vai chegando pra gente de tal maneira que as pessoas não se ligam muito. Esse filme, deixa eu ver se aqui tem a data dele. Alguém tá vendo a data dele? Ai, nessas horas nunca vem o... Adoro Cinema deve ter. 61. 61, isso. É um filme de 1961 e a gente não tem ali outras referências que não seja a elegância da atriz. Então, não tem a ver com a narrativa. Tem a ver com o que ficou. Por que é relevante a beleza da atriz e essa beleza da narrativa? Porque, especificamente, a gente está falando de moda, e moda é produto vende. A gente está falando, carrega o nome de uma grande joalheria. Joalheria é bem de consumo vende. E aí, a cultura americana que chega para nós é uma cultura exatamente desse processo da aquisição de outros bens, inclusive de bens culturais que são populares e eles transformam numa coisa maravilhosa. Se você pensar, se você vai para a Inglaterra dos anos 50, teatro é cultura popular. Entendeu? Você vai ao teatro para assistir ópera, para ver uma orquestra, mas você não vai lá para ver uma peça de teatro qualquer.
A Broadway são essas peças de teatro, são esses musicais que atendem ao gosto da massa americana. E com essa massa americana fazendo esse dinheiro da indústria rodar, eles vão produzindo cada vez mais e exportando. E aí, como durante muito tempo, principalmente no início, a gente vai ter temáticas que são mais de entretenimento, são mais suaves, menos polêmicas, isso vai conseguindo ser disseminado pelo mundo inteiro. Gente, quem é que não gosta de se divertir assistindo um bom filme, ou vendo uma boa peça de teatro, rindo de alguma comédia? E aí a gente acaba se identificando e a gente acaba o quê? Absorvendo esses produtos audiovisuais, esses produtos do entretenimento de uma maneira geral, os produtos da música, e aí a gente acha que tá tudo bem. Quando a gente vê, a gente está reproduzindo comportamentos que não deveriam ser nossos. E aí, a gente está falando aqui de coisas que a gente fez o quê? Que a gente experimentou, concorda? Essa discussão que a gente está fazendo a respeito do cinema americano, da indústria cultural americana, do imperialismo americano, são coisas que muitos de vocês não tiveram oportunidade para parar e sistematizar um estudo, tiveram? Não. Então, mas eu estou falando alguma coisa que vocês nunca tenham ouvido ou que vocês nunca tenham pensado? Ou que seja difícil para vocês assimilarem? Não é, né? Por quê? Porque as experiências de vocês voltam para esse lugar aqui, ó. Ah, eu parei de compartilhar a tela. Eu mudei a tela e não... Olha, nossa. Vocês voltam para esse lugar aqui, ó. O vivido, ele assume um lugar privilegiado. Aquilo que é empírico, aquilo que é experimentado, ele tem um papel importante na cultura porque ele vai mudar as nossas experiências, ele vai mudar as nossas dinâmicas, entendeu? E aí, a gente precisa compreender, para os estudos culturais, que a cultura, ela é central no que diz respeito, inclusive, às lutas sociais e como a essência dessa atividade humana. É só a gente trazer para lutas de grupos minoritários que a gente tem mais recente atualmente, e aí a gente começa a ver que são na apropriação desses fenômenos da cultura, dessas manifestações que a gente entende por culturais, onde a gente encontra um espaço. O próprio filme da Beyoncé que a gente estava se referindo é, de fato, um manifesto político. Enquanto manifesto político, ele está se colocando no meio de uma disputa de poder, numa tentativa de que as diferentes classes sociais, elas possam construir a partir disso, e a gente pensar... Eu estou vendo, tô passando o mouse, as coisas estão subindo, desculpa. E aí, ao se colocar no meio dessa luta social, é importante também a gente pensar, já trazendo para o texto que vocês leram, como que essa evolução dos tempos, ela também se viu dentro do campo dos estudos culturais. No texto que vocês leram, que a Skotegui vai falando sobre esses aspectos, e ela fala dessas fases diferentes que a gente vai ter dentro dos estudos culturais, ela menciona numa parte aqui do texto, como que no começo, a teoria estava falando muito, a teoria dos estudos culturais, a partir de lutas de classe. E aí eles pegavam essas classes e meio que davam uma uniformizada. E eles demoram alguns anos para perceber que uma luta de classe, ela é diferente sim de uma classe para outra, mas às vezes dentro da mesma classe, você tem questões ali que são fundamentais. Não dá para você dizer que as disputas por espaço por homens e mulheres sejam iguais, ou por pessoas cis e pessoas trans. A gente tem um espaço para a identidade de gênero como um modificador dessas experiências e, portanto, das relações sociais e também das relações e de produção cultural, que ela começa a ser vista um tempo depois. Então, os estudos culturais, eles saem dessa dinâmica de uma centralidade no poder econômico e começam a perceber essas diferenças também, que dizem respeito a gênero, que dizem respeito à raça. Se vocês acompanharem os estudos feministas mais contemporâneos, tiverem uma curiosidade de olhar, vocês vão perceber que existe uma necessidade de você descentralizar esse discurso e você entender que
a realidade de uma mulher cis branca e a realidade de uma mulher trans branca é diferente, assim como mulheres cis brancas e mulheres cis negras, elas têm experiências diferentes, portanto, suas lutas têm diferenciação. E aí, eu acho interessante você ver essa mudança do jeito de lutar. A gente sai de uns espaços onde as concessões e a disputa pelos espaços, por assim dizer, elas acabam se dando de umas formas bastante interessantes. Quando você pega os estudos culturais e o discurso que ele tem, você acaba percebendo que tem certos momentos na história que a gente opta por conceder mais e tentar fazer uma política em termos de luta de classe de concessão. É só você pensar no governo Lula. O governo Lula é um governo de esquerda, beleza? Beleza. O que o governo Lula faz? Em termos econômicos, ele faz uma série de concessões a essa economia liberal, a fim de não ter uma oposição vinda de quem tinha dinheiro. Então, a gente tem um governo que tem alguns ganhos em termos sociais, por exemplo, vocês estão num curso que é fruto do Reúne, que faz parte desse governo de 16 anos do PT. Então, é mais comum do que... gente, eu não consigo... É a famosa da história do vivido. Eu não consigo nem dizer para vocês como é que são essas experiências. Os meus colegas de faculdade, que a gente fez faculdade no início do século XX, na minha turma, a gente tinha 40 alunos, dos 40 alunos, apenas 3 eram negros, de classe trabalhadora, de pessoas que não tinham carro para ir para a faculdade, que pegavam ônibus ou que não tinham nem passaporte, a gente podia contar ali nos 40, nós éramos uns 6 no máximo. E dessa galera que conseguiu se formar, dos meus colegas de faculdade que eram negros, apenas... E quando eu falo assim, ser negro é se entender como, entendeu? Eram muito poucos. E com todos os meus colegas de faculdade, nós éramos acho que 4 ou 5 que os pais não tinham formação universitária. O resto, todo mundo, os pais tinham formação universitária. E essa era a realidade da Universidade Pública Brasileira. Para a minha geração, eu sou uma exceção. O fato de eu ser a primeira pessoa da minha família, eu não estou falando do núcleo familiar, não, da minha família, de lado de pai, de lado de mãe, a ter curso superior e de doutorado, de etc. e tal, era uma coisa assim, exceção da exceção da exceção. Na turma de vocês, isso já vai ser diferente, graças ao Lula. E graças a Deus também, se vocês quiserem tornar a coisa mais espiritualista. Mas graças a essa possibilidade de ter um governo de esquerda durante tanto tempo. E eu fico muito feliz quando... Eu me emociono muito quando eu vejo discursos, e aí eu estou nessa história de dar aula em faculdade, federal, privada, enfim, desde 2003, né? Então, eu me emociono muito quando qualquer aluno fala assim, das dificuldades que teve e de ter conseguido o curso superior numa perspectiva de melhorar de vida, de ter uma ascensão social. E aí... foi uma época de uma política de conciliação. Então, faz-se concessões. E isso também era presente no movimento negro, no movimento feminista. Tinha-se um medo muito grande de um embate direto, porque as experiências anteriores era que, por meio desse embate direto, a gente voltava... Quem tem mais poder vai continuar. Na hora que eles... é aquela coisa assim, a gente tem que pedir aqui para cima para eles darem espaço para a gente, porque se a gente brigar, eles vão esmagar a gente. Esse entendimento, ele também vai influenciar produções de design. O que é influenciar as produções de design? É entender que uma garrafa de água ela pode fazer com que um produto pertença à classe A. Mesmo que seja engarrafada no mesmo lugar que engarrafa a classe B. E não vai muito longe não, gente. Vamos falar de uma coisa que é menos universal e necessária como água. Cerveja.
Eu, lá em Goiânia, o bairro onde eu fui criada, é um bairro operário, e 90% dos meus vizinhos trabalhavam na fábrica da Antártica. Sabe, antes de ter a Ambev, você tinha a Antártica. Quando virou a Ambev, então eu tinha muitos pais de amigos que eles eram trabalhadores da fábrica da Antártica. E era muito engraçado na minha casa, porque você escutava o apito da fábrica. Então, eu usava o apito da fábrica de manhã para poder ir para a escola, que eu morava relativamente perto da escola, e eu usava o apito da fábrica para saber que estava na hora de assistir Barrados no Baile. Sim, velho. Aí, você vai ter uma série de cervejas da Ambev de preços diferentes. E os trabalhadores da fábrica, eles diziam, é a mesma cerveja. É tudo de milho igual. E aí você conseguia, por um design de rótulo, porque nem era design de embalagem, porque nessa época todas as embalagens eram a mesma, por um design de embalagem e por uma construção publicitária, você conseguia atribuir aquele produto ser da classe A ou da classe B, mesmo tendo o mesmo gosto. Então, às vezes, eu estou falando às vezes porque pode ter algum desavisado, né, que não esteja conseguindo acompanhar como é que essas nossas discussões, que estão falando de luta de classe, que estão falando de marxismo, que estão falando de imperialismo, que estão falando de minorias, que estão falando de lutas, que estão falando, sei lá, de cinema, como é que isso se conecta com o design? Talvez para essa pessoa a oportunidade de discutir isso, ou de pensar sobre isso, ou de ler pessoas que investigam isso, seja uma disciplina como essa, entendeu? E aí é se tocar do teu papel, e de que papel você quer ter. Você quer ser um filho da puta, ficar muito rico, destruindo o mundo, explorando as pessoas? Vai lindo. Se um dia a gente precisar ser salvo numa nave espacial com o George Soros e você tiver os canais, eu vou te ligar. Posso te dizer. Mas, se na nossa maioria a gente entender que o design tem um papel social, que ele precisa estar atento para os efeitos que ele causa nessas coisas que a gente está discutindo, a gente vai ser maioria. E aí, eu vou trazer para vocês uma parte do texto que vocês deveriam ter lido. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Porque eu milito nessa aula, na verdade eu botei essa disciplina na grade para poder militar à vontade mesmo, então se quiserem comentar, fica à vontade, enquanto eu acho pedaço do texto. Por mim, eu poderia ouvir para sempre igual um podcast, então... Gente, meu sonho era que a gente conseguisse transformar essas nossas discussões que são teóricas em ações. Sim, a gente tenta. Lembra? Acho que foi Luísa que comentou semana passada, quando eu joguei para vocês a provocação de, já que a gente não consegue mudar o sistema, será que a gente não tem que fazer nada? E acho que foi Luísa que falou, né? Que nem que seja um pouquinho a gente tem que fazer, e o Will fez coro, não foi? Eu acho que a gente tem que pensar a respeito dessas coisas, e aí, a gente não é de humanas, porque a gente é de social aplicada, entendeu? Então, a gente pega as teorias lá da galera de humanas e vamos aplicar. Vamos dar um jeito da gente poder reconstruir. Às vezes, a gente tem que... E aí, eu não estou fazendo uma crítica a vocês, longe disso. Às vezes, quando a gente se coloca numa posição privilegiada, neste momento, pandemia, o diabo 4, vocês são alunos de uma instituição federal de ensino e vocês pertencem ao que é considerado por muitos a elite cultural do país. Lidem com isso. É isso e é assim que as pessoas veem a gente. A gente tem que tomar muito cuidado também para não vestir a camisa do Salvador. A gente tem que entender essas construções como horizontais. Não é para você, sei lá, vou fazer um projeto, vou lá para o Vergel ensinar o povo a deixar de ser pobre. Não é isso, tá? Entender essa parte que não é isso, né? Porque de vez em quando esses negócios escapam e aí a galera vem com a conversa, eu adoro pobre. Gente, eu não gosto de pobre, não. Eu queria que não existisse pobre. Eu não quero que eles morram. Eu quero que eles fiquem ricos. Ou melhor, eu quero que não exista pobreza, entendeu? Então, Dani, não gosto de pobre meu, não. Eu não gosto da pobreza. Eu não gosto que existam eles. Eu gostaria muito de que o meu trabalho, que é, como a gente estava falando, é aquela formiguinha ali,
que de alguma maneira a gente conseguisse mudar a vida de, pode ser 6 pessoas. No momento, nós temos nessa aula 28 pessoas. Cadê minha calculadora? Porque é social aplicadas, mas eu não sei fazer essa conta de cabeça, não. Vamos lá, nós somos 28. Se cada um de nós mudar a vida de 6 pessoas, nós mudamos a vida de 168 pessoas. Se a gente fizer isso uma vez por ano, vamos ser humildes, né? A gente a cada 2 meses salva um. Se a gente conseguir provocar, ou melhor, se a gente conseguir que essas 168 pessoas, cada uma salve mais 6, já são 1.000 pessoas. É praticamente a quantidade de pessoas que vai morrer hoje por Covid. Vocês já pararam para pensar nisso? Professora, eu fico muito gatilhada nessa aula. Menina, eu espero que o gatilho seja de gangorra, sabe? E que você esteja do lado de cá. Eu pulo aqui, você pula para cima, entendeu? A ideia é essa. Não, gente, acaba sendo pesado e a gente tem muito pouco tempo de aula, falta meia hora só para acabar essa aula, entendeu? E eu preciso, vocês são 26, 27, né, tirando eu. Se dessa sala aí, 5 de vocês já saírem com vontade de agir, nem que seja provar que eu tô errada. Pode ser também, se você tá querendo provar que eu tô errada, mas isso vai te levar para ação, beijo. Me manda foto que eu tô errada, que eu, inclusive, colecione e conto para todo mundo que você foi lá provar que eu estava errada e conseguiu, nesse sentido de que eu gosto do caminho dessa construção horizontal, aonde a gente vai estimular as pessoas, a gente não vai salvá-las. Aí eu posso citar uma frase presidencial que a gente vai ensinar a pescar. Plantando sementinha mesmo, entendeu? Porque se a gente... entendendo esse processo de que, com o design, de alguma forma, a gente pode estabelecer ações, mesmo que mínimas, para contribuir para uma mudança, para uma sociedade mais igualitária, eu tô feita. Eu acho que para isso, professora, a gente tem que... É o que você estava falando, vou falar um pouco mais do mesmo. Foi mal, galera, kkk. Mas a gente tem que se entender também enquanto propagadores dessa cultura hegemônica, né? Porque o próprio modelo de academia, ele é pensado pela academia europeia. Então, nesse caso, por exemplo, a gente pode ver por que os rankings da qualidade das universidades são medidas através de publicação e não de desenvolvimento oral, que é uma coisa comum na prática indígena, por exemplo, nas culturas indígenas. Enfim. Vai mais, por que as bolsas de PIBIC vão para exatas e não vão para humanas? Me responde por que as bolsas são só R$400 e em alguns casos como a CAPES você não pode ter estágio, que é uma coisa do currículo, para você exercer aquilo, sabe? Eu não entendo. Porque é tudo uma bagunça, entendeu? A ideia de bolsa virou aluno profissional, entendeu? Eu tenho amigos queridos, que... Vocês já devem ter reparado que uma das coisas que eu mais gosto na vida é provar que eu tô certa, né? Não sei se vocês já repararam, não dou muito na cara sobre isso, então. Quando eu estava fazendo doutorado, tinha uma aula que eu achava um pouco proveitosa, e é normal, viu, gente? Inclusive, eu tenho certeza que tem uma galera aí que deve estar fazendo outra coisa enquanto a gente está aqui empolgadíssima discutindo. Eu tinha amigos que, qual que era o plano de vida deles? Eles tinham feito graduação com bolsa PIBIC, e aí eles emendaram com mestrado com bolsa, e aí eles emendaram com doutorado também com bolsa. E aí a gente estava todo mundo nessa situação de doutorado. Eu nunca fui bolsista. Eu vou chorar as minhas pitangas para vocês. A minha faculdade só passou a ter PIBIC no ano que eu me graduei. Então, eu não tinha bolsa PIBIC. Aí, eu passei no mestrado em primeiro lugar. Só que, quando eu passei no mestrado, era vigente uma normativa anterior que você não podia acumular trabalho e bolsa. E eu passei em primeiro lugar, mas eu era professora substituta e eu não ia abrir mão do salário para ter uma bolsa que pode ser que rolasse. Foi bem no ano que o Lula mudou a regra e você poderia ser professor substituto e ter a bolsa. Aí eu já tinha me lascado mesmo. E no doutorado, eu não quis parar todas as minhas atividades, porque se eu parasse todas as minhas atividades para morar em Brasília com dinheiro da bolsa do doutorado, eu ia passar mais necessidade do que trabalhando em 3 empregos como eu tinha. Eu tinha 4, passei a ter 3 para poder fazer o doutorado. Tá. E aí, eles me viam nessa aula que eu ficava entediada, eu entrava
Se você faz doutorado no Brasil, seu objetivo normalmente é ser professor de universidade federal. Porque as universidades privadas, você passa a ser muito caro com o tempo, então você não consegue ser um professor de universidade privada por muitos anos, sem que eles queiram te demitir sendo doutor. Aí eu ia para Google, concurso, ia vendo os lugares onde eu tinha coragem de morar e tal. O pessoal falou assim, mas menina, você não falou que você ia fazer doutorado de sanduíche? Eu falei, gente, mas, né, doutorado de sanduíche é só... Não, eu vou fazer o doutorado de sanduíche, aí quando eu voltar, eu vou tentar uma bolsa de pós-doc, que são mais 2 anos, e pipipi, popopó, eu não vou procurar concurso. Gente, o Reúne vai acabar, isso já era governo Dilma. O Reúne vai acabar, ele não vai ser renovado. Isso aqui, ó, essas vagas que eu tô olhando, é a rapa do tacho, galera. Ou é agora... Não, Tânia, para com isso, não. Quem me ouviu e foi atrás de concurso tem emprego. Quem não me ouviu, de vez em quando olha para mim, mas a gente às vezes devia discutir mais. Então. Por quê? Porque criou-se essa cultura europeia sem dar conta de manter essa cultura europeia, de uma bolsa como algo que de fato possa te sustentar para você se dedicar à pesquisa. É por isso que o entendimento da bolsa é que você não acumula com trabalho, porque em tese você está sendo pago para se dedicar à pesquisa. Porque na cabeça deles, uma pessoa que está se dedicando à pesquisa já tem o que comer, já tem onde morar, já tem o que vestir. R$400, pensa comigo, Ana, se fosse R$400 você já tinha o que comer, aonde morar, o que vestir, tudo bom e do melhor, viagem para a Europa depois da pandemia garantida, tipo, uma vez por ano, R$400 era tipo, comprar umas brusinhas. Mas não é a realidade do estudante brasileiro. Aí, por isso que a gente faz tantas críticas às concessões feitas mesmo dentro do governo Lula nesse aspecto, né? Porque a gente tem aí um crescimento do acesso aos bens de consumo, cria-se uma ilusão de que essa subida ela jamais pararia, e aí você dá acesso à universidade, mas não amplia que seja a indústria, que seja o setor de serviço, que seja qualquer setor econômico para absorver esse profissional. Então, eu sou de uma geração onde você vai se formar aí, por ano um número astronômico de doutores, se comparado aos anos anteriores, e você não tem espaços para absorver esses doutores. E é uma loucura. Enfim, voltando ao texto, por quê? O que a gente está caminhando aqui para a última meia hora de aula? O que a gente precisa capturar? Os estudos culturais, eles nascem de uma tentativa de entender melhor o fenômeno da classe trabalhadora inglesa e um entendimento de que não se pode tratar cultura a partir de uma dialética entre erudito e popular, nós e eles, e dizer que o que é da cultura de massa é um lixo, não vou olhar, não temos que prestar atenção, lixo, 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 lixo. Eles começam a entender a cultura como uma coisa que é multifacetada, num espaço de negociação de concessão. Inclusive, no texto que vocês têm para ler, a autora até cita a teoria da hegemonia gramsciana, que pressupõe a conquista do consentimento. Eu vou ler o textinho. A contribuição de Antônio Gramsci é aqui fundamental, pois mostra como a mudança pode ser construída dentro do sistema. A teoria da hegemonia gramsciana pressupõe a conquista do consentimento. O movimento de construção da direção política da sociedade pressupõe complexas interações e empréstimos entre culturas populares e cultura hegemônica, em um sutil jogo de intercâmbio entre elas. O Gramsci, o Gramsci tem umas contribuições muito interessantes e ele trabalha com uma ideia chamada de intelectual orgânico. O que é? Se você vai pensar nessa cultura de diferentes classes, você tem que negociar com as classes as concessões que elas vão te fazer. Você tem que conquistar o consentimento dela para que ela adote determinadas ideias ou para que ela esteja aberta a determinadas ideias. E ele identifica como um intelectual orgânico aquela pessoa que é dentro daquele núcleo social, cultural, enfim, dentro daquele núcleo, a pessoa que vai levar para aquele núcleo a ideia que a gente gostaria de trabalhar ali, entendeu? Porque estando dentro do grupo, ele vai ter mais meios para que essas concessões vão sendo feitas
para a gente. E aí a gente pode pensar muito justamente desse processo da figura do Lula. O Lula, ele é um operário do ABC Paulista e ele se torna líder político dentro do núcleo dele. Os líderes sindicais são muito assim. Hoje, os líderes de movimento social, principalmente de MTST, de MST, são muito essas pessoas que estão ali dentro do grupo e que se tornam lideranças e que aí muitos grupos ideológicos, vamos chamar assim, e gente, ideologia não é palavrão não, tá? Tá tudo bem, todo mundo tem. É tipo sotaque, a gente acha que só os outros têm, mas todo mundo tem. Esses grupos, eles acabam, a partir dessas figuras que já estão inseridas dentro dos núcleos, né, que já fazem parte desses outros grupos, eles acabam sendo a ponte para essa negociação de concessão. E aí, a gente tem um outro trecho que eu vou ler para vocês, que é o sentido de que se está analisando... Calma, peraí. É um projeto de pensar através das implicações da extensão do termo cultura, para que inclua atividades e significados da gente comum, precisamente esses coletivos excluídos da participação na cultura, quando é a definição elitista de cultura que governa. Os estudos culturais, eles têm essa proposta. É uma ideia de que a gente entenda como é que estas culturas tidas como fora da elite, como é que as suas atividades, o afazer da gente comum, ele interfere nesses processos e nessas negociações. E são essas negociações que ajudam a gente a entender o mundo. Quando você tem... Aí você vai ter algumas diferenciações sobre a expressão específica consciência de classe, você vai ter polos, assim. Você tem desde Lenin, que diz que essa consciência de classe ela precisa ser estimulada, e aí ele coloca a figura do partido como este estímulo, que não existe consciência de classe fora do partido, e, portanto, precisa haver um estímulo para que essas pessoas entendam. E você vai ter o Althusser, que é um cara praticamente assim, do outro oposto, que vai dizer que essa consciência de classe ela nunca vai ser uma consciência, ela é uma falsa consciência de classe, porque quem pensa a respeito disso não é a própria classe. Mas assim, né, eu tô contando para vocês um pires, uma coisa que é um copo long drink, tá? É só para ilustrar como os estudos culturais, eles vão abarcando cada vez conversas mais amplas. Tem um cara de quem eu não estou falando muito, porque a gente vai ler um texto específico dele, que é o Stuart Hall, que ele é um dos nomes mais proeminentes dos estudos culturais dessa fase dos anos 70 para cá. E ele tem uma história interessante, porque ele é inglês, mas ele é de origem jamaicana, ele é um homem negro, e aí ele discute muito a cultura dos povos da diáspora, que são pessoas que são obrigadas a sair das suas terras, né, e aí existe esse fenômeno cultural, mas dele, a gente vai trabalhar um texto dele específico, então eu vou deixar para puxar a sardinha dele um pouquinho mais para frente. E aí, eu vou trazer uma conexão que ela funciona para o design e vou jogar para vocês uma provocação para a gente conversar. Aqui, especificamente, tem se falado sobre a produção televisiva, tá? Lembrando que tem uma galera que acha que televisão é lixo sempre. Às vezes é mesmo, entendeu? Porque eu sou de uma geração que no domingo à tarde, ou eu assistia a banheira do Gugu, ou eu assistia... a barca humana de sushi, que era uma mulher pelada com o corpo coberto de sushi, e as pessoas iam comendo os sushis e deixando ela cada vez mais peladas, e não dá para chamar isso de outra coisa, desculpa, mas vamos lá. Através das categorias da semiologia articuladas a uma noção marxista de ideologia, Hall insiste na pluralidade determinada socialmente das modalidades de recepção dos programas televisivos. Recepção é como os estudos culturais chamam o fato da gente assistir coisas e, a partir daí, achar coisas, sentir coisas, saber coisas. É dentro dos estudos culturais que vai ser desenvolvido metodologias e... métodos, né? Metodologias que permitem uma análise qualitativa dessa recepção desses bens culturais, e por isso a gente tem uma vinculação tão grande com os estudos de comunicação a partir dessa perspectiva dos estudos culturais. Retomando.
Hall argumenta também que podem ser identificadas 3 posições hipotéticas de interpretação da mensagem televisiva. Uma posição dominante ou preferencial, quando o sentido da mensagem é decodificado segundo as referências de sua construção. Lembrando que, em termos de televisão, e isso daqui é uma proposição para a internet, quem é dono da televisão em Alagoas? Pode digitar para a gente não falar o nome no YouTube. Quem que é dono da televisão em Alagoas? Isso, essa pessoa. Quem é dono dos meios televisivos mais importantes da Globo? São todos pertencentes às classes dominantes, seja ideologicamente, seja economicamente, seja racialmente, seja em termos de gênero. Então, quem detém os meios de produção, obviamente, vai ser quem vai ditar as referências da construção, tá? Aí, a gente tem, continuando o texto do Hall, uma segunda posição é uma posição negociada, quando o sentido da mensagem entra em negociação com condições particulares do receptor. O que é essa negociação? Vem lá, a estrutura hegemônica que a Globo vai jogar para mim, ela vai jogar umas coisas que vão bater aqui, eu vou falar assim, isso eu compro, isso não compro, isso eu aceito, isso eu assimilo, isso eu renego. Isso seria o que ele chama de posição negociada, em negociação. E uma última posição é a oposição, quando o receptor entende a proposta dominante da mensagem, mas interpreta segundo uma estrutura de referência alternativa. E aí vem um trecho que a autora traz de um trabalho do Matelar e do Nouveau, que diz: a preocupação com o momento da recepção continua sendo fundamental em relação com 2 problemáticas mais amplas. Uma delas abrange o assunto do retorno ao sujeito, a subjetividade e a intersubjetividade, enquanto a outra se interessa pela integração das novas modalidades de relações de poder na problemática da dominação. Quando eu leio esses 2 trechos, vocês conseguem de fato entender, vocês querem discutir, porque aí se vocês não entendem, eu preciso de perguntas para a gente trocar e de repente conseguir dar uma melhorada nessa nossa perspectiva de entendimento. Conta aí para mim, enquanto eu bebo água. O primeiro eu até que entendi, só que aí o segundo, eu fiz de que, na minha cabeça, quando eu li, eu fiz de conta que era uma coisa escrita mais difícil, mas que tivesse o mesmo sentido. Então, é isso mesmo. É isso mesmo. Ele só alerta, na verdade, porque ele traz aí algumas questões a mais. Ele está falando de processos de sujeito-subjetividade. Isso é pessoa, basicamente. Não que essa pessoa seja formada dentro, ela seja um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, tá? E aí ele traz a ideia de intersubjetividade, que são essas trocas, por exemplo, que a gente faz dessas esferas diferentes, mas ainda está muito arraigada no conceito de sujeito, né, de pessoa. E aí ele fala de uma nova modalidade de como é que a gente vai negociar essas relações de poder. Porque é muito doido se a gente for pensar os meios televisivos. Se a gente não assiste, não tem televisão. Mas se não tem televisão, a gente faz o quê? É uma provocação, não estou dizendo que eu estou certa não, viu, gente? No meu caso, crises existenciais, porque não tem nada para distrair a cabeça. Aí você fica pensando demais e não faz nada, e aí dá ruim. E você sabe uma coisa que me preocupa? A gente está assistindo televisão achando que vai ser distraído, e aí a gente é distraído mesmo, entendeu? E de repente a gente começa a acreditar que, sei lá, que a reforma da Previdência vai fazer aumentar a quantidade de empregos, ou que tarifar a bagagem dos voos vai diminuir o preço dos voos. Esse doeu, assim, de verdade. Não é? Porque aí, pensa, a gente coloca a televisão, o cinema, a internet, eu vou colocar a Netflix numa instância diferente do cinema, tá? Só para respeitar aí algumas pessoas que colocam. Mas todas essas instâncias, a gente vai querendo se distrair. E aí, se a gente não mantém o alertinha ligado, quando você vê, menina, você está acreditando que... E aí é um trauma que eu tenho de adolescência, que a filha do Gari está podendo usar cantão. Por que eu estou falando disso? Aí eu preciso explicar. Talvez eu corte isso do YouTube para não receber hate. Tinha uma personagem da Malhação
que acho que era a Juliana Didoni que fazia. A personagem era filha de um gari. E ela, na Malhação, sendo filha de um gari, o figurino da mulher era da Cantão. Eu sei, porque eu jamais tive dinheiro para vestir Cantão, e eu ficava lá, paquerando as roupas na vitrine, e aí eu conhecia, eu via, eu sabia que aquilo era Cantão, e falava assim, velho, é demais pra minha cabeça. Isso aí eu não vou conceder, não. E aí, quando a gente pensa nessas relações de concessão e de quando a gente está distraído, imagina você, outras ilusões que se cria, tipo, sei lá, que o fato de... Adoro, é uma da moda ultimamente. Professor universitário, professor não trabalha na pandemia. Não trabalhei na pandemia. Isso aqui que a gente está fazendo não configura trabalho. E é só isso que eu faço, entendeu? Eu venho aqui uma vez por dia, ligo a câmera, falo um oi. Eu não estava, da hora que acabou minha aula do meio-dia até a hora que começou a aula de vocês, editando a porcaria do vídeo de IMV que vai para o YouTube, né? Porque eu não trabalho. Eu devia estar o quê? E que eu recebo muito. Também adoro essa fanfic, ela é muito maravilhosa. Professor universitário é o responsável pela quebradeira das contas do governo federal brasileiro. E é isso, entendeu? Mas é claro, vocês recebem 50 mil por mês. Pois é, menina, eu fico impressionada com essas fanfics. Mas como é que essas fanfics, ou na madeira de piroca, ou todas as outras coisas que a gente sabe que não são tão verdades, elas fixam, né? Elas acabam indo. Justamente porque elas são colocadas através de meios que nos pegam distraídos. Você vai achar, vamos lá, faz de conta, estamos em 2014, tá? Você vai achar que a sua tia vai te mandar uma mentira no celular? Pô, é sua tia, velho. Aquela sua tia, sei lá, que você considera mó legal, sei lá. Vamos usar todos os estereótipos que eu tento por a sua tia médica. Ela vai te mandar uma mentira no celular? Imagina, minha tia é super inteligente, ninguém enganaria ela. Ela vai te enganar porque você estava distraída. Ou que a Terra é plana, né? Coisas desse tipo, assim. Eu acho que essas coisas também ganham a proporção que ganham, porque a gente tem uma necessidade, assim, patológica de achar pessoas para culpar ou coisas para culpar, e não necessariamente resolver o problema. Mas tem muito disso, né? E essas questões éticas, elas também são muito próprias dos aspectos de cultura onde a gente está inserido, né? É só a gente pensar, como eu estava falando do Downton Abbey no começo, uma pessoa que era cozinheira de um nobre inglês em 1930, ela não via problema nenhum dela acordar às 5 horas da manhã e o nobre inglês acordar às 9. Isso tudo que eu estou contando para vocês tipo assim, cultura Downton Abbey. Aí tem algumas cenas assim que eles mostram o dia a dia da propriedade, os empregados acordam muito cedo, eles que vestem os patrões, eles que levam a água para os patrões, eles que penteiam os patrões em 1930, quase para estourar a Segunda Guerra Mundial, esse povo está nessa ainda. Para a gente é tão fora da caixinha que a gente não consegue nem se conectar com isso, né? Eu sou do interior de São Paulo, né? E quando eu estava no cursinho, minha mãe dava aula num cursinho CADO da Ângulo. E aí eu pude estudar de graça. E eu conheci uma menina que... Bom, eu sou do interior, né, gente? KKK. Eu conheci uma menina que vivia numa das grandes fazendas lá da minha cidade, que eram as fazendas lá dos barões de café e tal. E a gente foi um dia estudar na casa dessa maluca aí. E a avó dela chamava a empregada com sininho. Mas então, eu queria jogar mais uma provocação para vocês a respeito dessa... na verdade eu vou contar da minha vida de novo, porque esses exemplos, assim, é um exemplo próximo disso que a Ana estava contando. Uma das experiências para mim mais, assim, doidas foi assistir aquele filme Que Horas Ela Volta. Vocês já assistiram Que Horas Ela Volta com a Regina Casé? Todo mundo? Já. Sim, então o que rola? No filme Que Horas Ela Volta, eu assisti aquele filme umas 3, 4 vezes, porque, cara, eu sou muito Jéssica e eu gosto mais daquilo. Minha família é toda Jéssica e a gente tem essa pequena vibe de ser, né? De como é que a gente vai resolver as coisas na vida. Aí, a gente
Eu fui assistir com duas amigas minhas que são da publicidade e que são meninas de família rica. E eu não tô falando de família Barão do Café, igual a Ana estava falando, não. É funcionário de Banco do Brasil em Brasília. Ou seja, para os funcionários do Banco do Brasil em Brasília nos anos 80. Então, são pessoas que sempre tiveram um pouco mais de grana, e o avô era piloto da FAB, e aquela coisa toda. E aí, a gente foi assistir juntas, e eu saí super empolgada. As duas saíram mudas. Mudas, elas não abriam a boca para nada, e eu não estava entendendo o desconforto. Aí, elas saíram mudas do Que Horas Elas Voltam. Porque eu assisto e saio felizona, porque eu me vejo na Jéssica. Elas eram tudo Fabinho, gente. Aí a Juliana ficava para mim assim, Dani, a empregada vestindo as camisas dos lugares que a gente visita. É Dallas, é Denver, é Nova York. Porque a gente foi ensinado que tem que tratar empregado como se fosse da família. Aí como é que você viaja e não traz um presente para a empregada? Mas na empregada, você finge que ela é da família, mas na verdade você não sabe muito sobre ela. Aí você compra qualquer coisa, você compra uma camiseta, entendeu? Do lugar que você está e leva. Dani, eu lembrei que tinha uma empregada da minha avó, que minha avó, ela tinha a louça separada. E a minha avó falava pra gente que a gente não podia comer na louça da fulaninha, que eu não vou lembrar o nome agora, que era uma louça rosa. E eu morria de vontade de comer, e Fabinho, eu não comia, porque eu achava que eu estava respeitando a empregada. Eu fui entender hoje que minha avó não queria que eu comesse do mesmo prato da empregada. Aí elas saíram mudas, caladas. E o que é isso? A experiência, o vivido, mesmo nós estarmos naquele momento no mesmo círculo social, com uma bagagem cultural muito próxima, as nossas experiências vividas fizeram que a nossa recepção do filme Que Horas Ela Volta fosse completamente outra. Elas saíram envergonhadas, porque elas entenderam que não eram coisas legais, não eram coisas para se orgulhar, essa realidade que elas viveram. Mas eu conheço uma madame que saiu revoltada. Mas que absurdo. E aí essa mesma amiga minha aqui continua tendo amigos assim, diz que ela falando assim, você viu Que Horas Ela Volta? Menina, eu vi, você viu que absurdo? A filha da empregada entrando na piscina? Menina, eu não tinha mandado lavar só não, esvaziar não, eu tinha mandado lavar com soda. Porque a pessoa não quer sair daquele lugar que ela tem a piscina e a filha da empregada não, né? Enfim, isso tudo que a gente discutiu, a gente tem que fazer uma conexão com o design. E aí eu vou deixar a última provocação do dia. Essa é aquela aula que, se fosse presencial, as pessoas iam caminhar até o ponto de ônibus, assim, meio caladas, meio tensas, digerindo. Mas é isso mesmo, crescer dói. E às vezes passa raiva também, porque você está achando que a gente está falando só maluquice, e eu espero muito que você esteja errado. E gostaria muito de destruir o mundinho capitalista, mas uma pessoinha de cada vez, né? Então, minha última provocação para vocês é o seguinte. Como é que nós, designers, podemos, de alguma maneira, contribuir para que as pessoas consigam negociar melhor entre a cultura que é popular e é subalternizada e essa cultura que vem de cima? Será que a gente teria algum meio de fazer a ponte para que as pessoas compreendessem que não é um de cima e um de baixo, que são só coisas diferentes? Ai, amo Leandro Assis, as ilustrações dele. Amo. É um cara que eu só não assinei o apoia-se dele por motivos de falta de verba. Mas me arrependo, assim. No início da pandemia, quando ele fez os quadrinhos sobre confinada, né, que as empregadas tinham que ir lá trabalhar, nossa, era cada dia um tiro diferente. Cara, eu sou muito a Ju. Eu sou muito a Ju. E eu teria feito muito pior. O que aquela mulher ia ter de alergia com aquelas calcinhas que eu ia dar um jeito, você não tá imaginando, entendeu? E é muito louco pra gente pensar que essas relações são normalizadas em 2021. Não sei se vocês
o Fantástico, se vocês assistem esse tipo de coisa, porque, né, a geração de vocês não é muito assiste TV. Se vocês tiverem a oportunidade, deem uma procurada, que eles fizeram uma reportagem sobre empregadas domésticas que viviam em situação análoga à escravidão, que foram libertadas, e aí o termo é esse, libertadas, pelo Ministério do Trabalho, recentemente. Eles fizeram uma reportagem mostrando um pessoal em São Paulo, um pessoal em Minas, e aí é um negócio muito dolorido, porque as pessoas que são retiradas, é sempre aquela história assim: fui entregue com 9, 10 anos pela minha mãe, que não tinha condições de me criar, para ser criada para essa família, mas disseram que éramos como irmãos, eu era da família, eu nunca recebi salário. Aí, de repente, o quartinho que eu durmo é menor, o papel higiênico que eu uso é mais vagabundo, eu não tenho hora para começar e para terminar de trabalhar, eu não recebo salário. E aí acharam que a luz estava cara e cortaram a luz do meu quartinho, eu não posso ligar nenhum ventilador. E aí, quando o Ministério do Trabalho vai lá te resgatar, você não entendeu o que é um resgate, que você era uma escrava. Você achava que você estava na sua família. Pesado, né? Sim, para Tahara é uma boa dica também. Lembra a novela Cheias de Charme também. E, enfim, gente, são as provocações de hoje. Na próxima semana, a gente vai discutir os trabalhos de vocês, tá? Então, já tragam as ideias, estruturem a maneira que vocês acharem melhor as coisas para a gente conversar sobre esse material que vocês vão gerar. E é isso. A gente se vê semana que vem. E aí eu vou parar a gravação. Parem sorrindo.